Olá, amorzinhos! O tema do vídeo de hoje foi escolhido numa live que eu fiz lá no meu Instagram, exclusivamente para pedir um tema pro vídeo. Então, se você ainda não me segue no Instagram, ele vai estar passando aqui nesse cantinho. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre compulsão alimentar, que é um tema no qual eu já tenho um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar aqui no card. Mas esse é o tipo de coisa que vale sempre a pena estar atualizando, porque o tempo vai passando e a gente vai aprendendo mais formas de lidar com isso. Pra você que chegou aqui agora ou não sabe muito sobre o tema, compulsão alimentar é quando você consome grandes quantidades de comida em um só momento. E normalmente você faz isso de uma forma irracional e desenfreada. Muitas vezes desesperada também. Quando uma pessoa sofre de compulsão alimentar, depois que ela ingere toda essa quantidade de alimento, ela costuma sentir muita culpa e arrependimento. A compulsão alimentar pode vir acompanhada de outros transtornos alimentares, como a bulimia também. É importante dizer que compulsão alimentar não é coisa de gordo. Seja você gordo, magro, novo ou tenha mais idade, enfim, qualquer pessoa pode ser acometida pela compulsão alimentar. E normalmente ela é diagnosticada pela repetição, que em diversos momentos você consome uma grande quantidade de alimentos, sente culpa e arrependimento, fala que não vai mais fazer, depois você faz de novo e assim segue-se por semanas, anos, décadas. Eu acho que se eu fosse pegar um momento pra dizer que foi o início da minha compulsão alimentar, era quando eu era criança. Eu não tinha umas coisas que eu gostava em casa, tipo biscoito, essas coisas, e aí quando eu ia pra casa da minha avó, eu comia até não aguentar mais, porque eu sabia que eu não ia ter em casa, então eu queria comer tudo o que tinha lá naquela hora. Naquela época eu não sentia arrependimento, mas eu ingeria grandes quantidades de comida em um só momento. E aí depois, quando o pessoal descobriu o que eu tinha feito, claro que eu ficava, chateada comigo e tal, falando que não ia mais fazer, mas sempre fazia. Conforme eu fui crescendo, o que mudou foi que eu continuei tendo compulsão alimentar, só que eu passei a sentir muito arrependimento por si só. E era uma culpa que ia me comendo por dentro e que ia alimentando a minha ansiedade. E no fim, essa minha ansiedade fazia com que eu tivesse outra compulsão. Eu acho que a questão toda da compulsão alimentar é que a comida preenche um vazio, ela passa a preencher um vazio. Ela perde aquela característica de alimento, que é uma coisa para nos nutrir e nos dar um prazer saudável. Ela passa a ser realmente o que preenche o vazio, o que compensa as nossas frustrações, chateações do dia a dia. E é aí que mora o problema. Porque a nossa vida é cheia de frustrações, cheia de problemas, cheia de chateações. Todo mundo passa por isso. A diferença é como cada um lida com essas questões. E algumas pessoas acabam lidando comendo. E aí começam vários problemas. Problemas de saúde, a pessoa pode ficar diabética, pode ter gastrite, pode ter refluxo, pode acabar ficando obesa, e com a obesidade vão vir todas aquelas questões que eu também já falei nesse vídeo. E a questão é que esse descontrole, ele é meio viciante, porque você faz uma vez e você sofre porque você fez isso. Muitas vezes o prazer de comer é muito curto, se você comparar com o tempo em que você vai se sentir culpada, mas mesmo assim pra você é como se valesse a pena. E aí você repete isso, repete isso, repete isso, e quando você continua fazendo algo que te faz mal, isso obviamente vai afetar a sua autoestima. E as pessoas que têm compulsão alimentar costumam se sentir inúteis, se sentir fracas, não têm autoconfiança, não se acham capazes, exatamente por conta dessa repetição de um comportamento que nos faz mal. Só e simplesmente não traz nenhum bem, não é uma compensação que vale a pena, mas a gente faz do mesmo jeito porque parece que uma vez que você faça é difícil você sair disso. É como um vício realmente. A questão toda é que, como eu te falei, nós vamos ter chateações por toda a nossa vida. Só que essa chateação vai passar, como tudo na vida passa. O problema vem quando toda vez que aparecer uma coisa que te desagrada, você querer compensar essa chateação, essa frustração com comida, com bebida, porque a chateação vai passar, mas os males da comida, da bebida em excesso vão ficar. E você vai ter que lidar com as consequências da sua compulsão alimentar. Quando eu fiz essa live no Stories, eu falei um pouquinho já sobre compulsão alimentar. E aí eu comentei com vocês sobre uma história que eu lembrei de quando eu era bem novinha, que eu fazia academia. E aí nessa época eu tinha muita compulsão alimentar. E aí teve uma vez que no caminho pra academia eu passei na padaria, eu comprei 1 quilo de pão de queijo. E eu fui pra academia, me tranquei no banheiro da academia e fiquei comendo pão de queijo. Eu comi 1 quilo de pão de queijo. 1 quilo. Esse é o tipo de coisa que me faz olhar pro meu passado e pensar que realmente eu estava totalmente descompensada. Obviamente eu passei mal depois disso. E assim, claro que lá na hora que eu tava no banheiro com dor e tal, eu prometi que eu não ia mais fazer, mas não deu nem uma semana e eu já estava em outra vibe, tendo outra compulsão. Obviamente, isso é uma falta de equilíbrio muito grande. Eu lembro que eu fazia isso porque a comida simplesmente me preenchia. A comida não me cobrava de nada. Ela não me cobrava estudar, ela não me cobrava trabalhar, ela não me cobrava ter o corpo que as pessoas achavam que eu tinha que ter, ela não me cobrava emagrecer, ela não me comparava com outras pessoas, ela não queria mudar quem eu era. A comida era só a comida. Eu comprava, comia, tinha aquele prazer naquele momento, pra mim
era o suficiente. Obviamente essas minhas compulsões me levaram até os 120 quilos e foi bem complicado, e hoje em dia eu consigo enxergar que não foi do nada que eu me tornei obesa, entende? Foi uma junção de vários descontroles. Esses descontroles se mantiveram por tempo suficiente para que eu chegasse no estágio que eu cheguei. Então é muito importante que a gente racionalize as nossas atitudes, as nossas emoções, os nossos sentimentos, enxergue que as coisas vão passar e que não vale a pena você ficar compensando nada com algo que vai te trazer consequências muito graves por você fazer de uma forma não saudável. O problema não é a comida, é como a gente lida com ela. Hoje em dia muitas pessoas terrorizam a alimentação e mesmo colocam muitos alimentos como vilões e outros como mocinhos, e não é bem assim. A questão é como a gente lida com a comida. O alface pode ser um vilão dependendo de como você lidar com ele. Comer 3 quilos de alface obviamente não vai te fazer bem, enquanto você comer 3 pães de queijo no seu café da tarde não vai te fazer mal. Então é realmente uma questão de equilíbrio, coisa que falta muito no nosso dia a dia. A ansiedade é um mal que assola a nossa sociedade e ela traz vários males com ela. E por conta dela, vários problemas são desencadeados e um deles é a compulsão alimentar. Eu acho que antes da gente pensar em tratar a compulsão, a gente tem que buscar por que a gente tem essa compulsão. Se a gente está sofrendo de depressão, se a gente está sofrendo de ansiedade, se nós estamos sofrendo alguma pressão que faz com que a gente desconte na comida, você tem que procurar por que você tem a compulsão. Eu, no caso, tinha porque era aquela questão das frustrações, eu ficava chateada por coisas que aconteciam em casa ou na rua, enfim. E aí eu achava que comprando grande quantidade de alimento e me trancando no quarto, no banheiro de algum lugar, aquele momento de prazer ia ser uma compensação, aquele problema que eu sofri. E eu sempre via assim, sabe? Eu lembro que quando eu me chateava, eu já vinha pra casa pensando o que eu ia comprar pra comer e me sentir melhor. Então, assim, foi realmente uma coisa que eu construí com anos. O problema é que depois que eu comia, vinha aquela sensação que é péssima, que é uma sensação de querer voltar no tempo e não fazer aquilo. É uma sensação de culpa e é uma culpa que nos corrói por dentro e acaba com a nossa autoestima. É muito difícil você se amar quando você vive arrependimentos, quando você vive sentindo culpa. E o primeiro passo pra você melhorar isso é você se perdoar. É você enxergar que o que passou, passou. Você fez aquilo que você achou que era o melhor pra fazer naquele momento, mas que agora você enxerga que dá pra agir de uma forma melhor pra você e por você. É importante a gente racionalizar tudo que a gente faz. Racionalizar os nossos sentimentos, que é extremamente difícil. É racionalizar que todo mundo passa por dificuldades. Agora imagina, se todo mundo, qualquer dificuldade fosse descontar em alguma coisa, descontar na bebida, descontar na comida, descontar em alguém, não ia dar certo. O mundo ia ser um inferno. Então nós temos que aprender a nos controlar, nós temos que aprender a lidar com as coisas de uma forma saudável. Até porque tudo nessa vida passa. Eu falei muito sobre isso no vídeo de ansiedade, que eu vou deixar aqui pra vocês, porque nós realmente precisamos pensar mais em como a gente tá lidando com a nossa vida, como a gente está lidando com o nosso dia a dia. Muitas coisas desencadeiam a ansiedade, redes sociais desencadeiam a ansiedade, trabalho, estudo, transporte público, a violência, o próprio jornal. É muito difícil assistir um jornal e não ficar ansiosa. Então é bom que você aprenda a controlar a sua mente, a pensar mais antes de fazer as coisas e a entender que tudo passa, gente. Às vezes eu acho que nós esquecemos que nós vamos morrer e nós tomamos umas atitudes que são, tipo, muito suicidas. Então é bom você enxergar que, assim, nós vamos morrer. Então é importante que enquanto nós estivermos aqui, a nossa estadia que seja o mais confortável possível. Isso vai acontecer você cuidando do seu corpo, da sua mente e do mundo à sua volta na medida do possível. Senão até isso vai te causar ansiedade. Eu também faço psicóloga há um bom tempo. Eu conversei com ela pouquíssimas vezes sobre a compulsão alimentar, na verdade. Eu acabei conversando mais sobre os meus traumas e depois que eu consegui enxergar as coisas pelas quais eu passei como passado e consegui perdoar a mim e aos outros, tudo melhorou. Por isso que eu te digo, você tem que ir atrás da raiz do seu problema. Fazer psicólogo é muito bom, me ajudou bastante, me ajudou de uma forma bem diferente do que eu pensava, porque quando eu falo que eu faço psicólogo, as pessoas pensam que eu falo com o meu psicólogo sobre comida, sobre compulsão, sobre emagrecimento, e eu não falo sobre nada disso, na verdade. Eu falo sobre minha família, sobre meu trabalho, sobre as coisas que eu sinto e que eu penso, porque eu sinto que a comida, na verdade, é um problema bem menor do que eu sempre pensei que fosse, sabe? Eu achei que minha vida, todas as questões giravam em torno da comida, e hoje eu vejo que não, é como eu falei pra vocês, a comida não faz nada. A comida tá ali inerte. Quem faz altas paradas com ela somos nós. Então tratar esses meus traumas e aprender a perdoar aos outros e a mim fez com que eu conseguisse passar por cima de tudo isso e conseguir lidar com a comida de uma forma muito mais saudável. E é essa sensação de controle da minha vida que eu tenho hoje que eu desejo a você. É muito bom quando a gente sente que nós somos responsáveis pelas coisas que estão acontecendo na nossa vida. Nós realmente somos. Só que quando a gente tá numa situação, por exemplo, de compulsão alimentar, nós sentimos que nós já não temos mais
mais controle de nada. E é muito ruim essa situação. Parece que a gente nunca sabe o que vai ser do dia de amanhã. E quando você consegue ter o mínimo de controle sobre você, tudo muda. Você consegue fazer planos pra você consegue fazer planos pra sua vida e você consegue realizá-los e ver progresso na sua existência. E é incrível, gente. É você sentir que viver vale a pena. E é uma coisa muito maravilhosa. Então é isso, amorzinhos. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Se vocês gostaram, não esqueça de dar um like no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever. Vai estar sempre por dentro dos vídeos que eu lanço aqui 2 vezes por semana. Nós temos vídeo no canal agora toda quarta e domingo, normalmente às 7 horas. E eu sempre aviso pelo meu Facebook, pelo meu Instagram, que vão estar passando aqui. E é isso, amorzinhos. Muitos beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.